Então, começando o nosso encontro, sejam bem-vindas. E vamos começar o nosso tempo com uma prática. Vou convidar vocês, então, para encontrar uma postura confortável. Fechem os olhos ou deixem parcialmente abertos. E agora vamos respirar profundamente algumas vezes. Para que tu te acomode nesse momento presente e no teu corpo. Respirando, soltando. Se você desejar, pode colocar a mão no seu coração, como um lembrete, para trazer consciência amorosa para a tua experiência e para ti mesmo. E agora traz à tua mente alguém que tu está cuidando na tua vida, seja profissional ou pessoal, que por algum motivo te esgote ou que tu te sinta frustrado com a situação. Alguém que tu cuida e que está sofrendo por algum motivo. Visualize claramente essa pessoa na tua frente. E a situação em que tu está cuidando dela. E sinta a luta no seu corpo. Agora, escuta atentamente essas palavras, deixando-as passar suavemente pela tua mente. Cada um está na sua própria jornada de vida. Eu não sou a causa do sofrimento dessa pessoa. Nem está inteiramente em meu poder fazer isso desaparecer. Não importa o quanto eu desejo.
Momentos como este são difíceis de suportar. Consciente do estresse que você está suportando no seu corpo, inspire completamente e profundamente, levando autocompaixão ao interior do seu corpo, preenchendo todas as células do corpo com essa compaixão, com essa generosidade, com essa amorosidade. Permita-se ser profundamente acalmado pela inspiração, dando a si mesmo a compaixão de que precisa. Ao expirar, envie compaixão para essa pessoa que está relacionada com seu desconforto. Continua a inspirar e expirar a compaixão, permitindo que seu corpo encontre, pouco a pouco, um ritmo natural de respiração. Deixa que seu corpo respire. Um para mim, outro para você. Eu inspiro para mim, eu expiro para você. Perceba interiormente qualquer desconforto que possa estar presente. Responda inspirando compaixão para ti mesmo e expirando compaixão para os outros. Se por acaso tu perceber que uma das partes precisa de mais compaixão, direcione sua atenção e sua respiração nessa direção. Perceba como seu corpo ele é acariciado por dentro, enquanto tu respira. Permita-se flutuar nesse oceano de compaixão. Um oceano sem limites que abraça todo o sofrimento. E mais uma vez, ouça essas palavras. Cada um está na sua própria jornada de vida.
Eu não sou a causa do sofrimento dessa pessoa. Nem está inteiramente meu poder fazê-lo desaparecer. Não importa o quanto deseje. Momentos como este são difíceis de suportar. Mas vou tentar ajudar o máximo que eu puder. Agora respira profundamente. E vai liberando essa prática. Trazendo a tua atenção para todo o teu corpo. Para o espaço à tua volta. E abrindo os olhos suavemente. Como estão? O que perceberam? O que mudou aí? Alguém Essa gostaria? prática hoje foi providencial. A gente já fez uma vez, né? Mas foi providencial hoje. Estava precisando dela. Foi muito bom relembrar que a gente não é responsável pelos ciclos das pessoas, né? De vida. E às vezes a gente vai se envolvendo tanto, né? No cuidar, que você vai tomando a responsabilidade, né? Sempre é bom a gente lembrar disso, né? Por mais que a gente tente, que a gente queira, né? A gente não é responsável. Foi muito bom. Obrigada, Aline. Obrigada pela partilha. Quando eu fazia aqui com vocês, né, eu foquei numa pessoa que atende hoje, assim, sabe? E aí me veio várias informações, assim, né, com aquela coisa que veio um boom de coisas e com esse cuidado da não sei como é que é, estado terminal, tem um nome específico, né, terminalidade, acho que é isso, né? O quanto, tipo assim, a partir da minha própria experiência pessoal, digamos assim, né? E da minha escolha, né? Das coisas que eu fui buscando profissional, né? Então, a gente tem clareza do que é necessário, né? O que pode ajudar, o que pode potencializar, né? Tudo. Porque a gente já viveu, principalmente, né? E é justamente isso, né? Esse olhar que a gente tem quando a gente cuida, tanto profissional quanto não. Porém, quando é profissional, tu tem que estar disposto também a pessoa não querer, né, mudar. Tipo, não querer aceitar. E quando aceita, tem até um limite que é o confortável para ela, né? Ou o que ela é capaz de aceitar. E às vezes vem até um direcionamento de mais agressividade, né? E até eu nem sabia, né? Mas a pessoa disse: para que eu quero nutricionista, né? Não sabia que era. E aí tá, fui fazer a visita, eu digo: eu vou igual, porque não é ela a paciente, né? É o marido. E aí, quando eu chego lá, aí eu descobri, mas ela faz parte do meu grupo, não sabia quem era, né? Eu digo, mas ela nunca foi assim, nunca. Tipo assim, atendi ela várias vezes, nunca foi assim, né? Aí a gente conversando, digo assim, mas tudo muda, né?
Porque imagina a tensão que a pessoa está, né? Vivendo a situação ali. Imagina, enfim, a gente não tem a dimensão do que acontece com cada pessoa. E como cada pessoa lida com as coisas, né? Porque o quanto eu sou fortalecida internamente, né? Isso vai depender de cada pessoa, né? Então, tipo assim, a gente vai e leva contribuição, né? E tá tudo certo. Não tem aquela coisa de certo e errado, né? E é como a experiência, a prática ali diz, né? Eu não sou responsável pelo que ela tá passando, né? Não é que tu vai aceitar grosseria, porque na verdade ela não fez, só fez por mensagem para outra pessoa. E é aquilo ali, tipo assim, é como tu disse assim, ó, tu tem vontade de pegar para ti, porque tu já sabe assim, não faz isso, faz aquilo, e tu já sabe, entendeu? Mas não é assim, né? Ela é a pessoa tem o tempo dela, né? Seja o cuidador, seja a pessoa real que tá passando pelo processo, né? E a gente vai crescendo, né? Ou a gente vai amadurecendo, talvez, essas vivências, né? Nas nossas práticas, né? De vida, né? Porque cada pessoa recebe de uma forma, né? Uma outra que eu estou atendendo, acho que eu não falei para vocês, ela é a paciente, né? E aí eu levei umas propostas, assim, né, de práticas integrativas, né? Vamos fazer aurículo, né? Que é as sementes, né? Vamos fazer uma massagem. E aí ela, no início, ficou meio assim, mas, tipo, aceitou, né? E aí depois ela mandou mensagem que eu estava demorando demais, porque ela já estava sentindo dor de novo. Então, assim, tipo, a gente não precisa ter aprofundamento do que é a prática, a gente só tem que estar aberto a receber, né? E é isso, assim, eu fiquei muito feliz, porque essa é a proposta, né, da gente trabalhar com esses pacientes, né, de cuidados paliativos, é a gente levar todo esse trabalho de práticas integrativas, a autocompaixão também, né, para quem já tem uma abertura maior, outras coisas, e trabalhar com eles, né, para que isso seja uma coisa mais suave, vamos dizer assim, né. E como seria bom levar essa prática para todos os cuidadores, já pensou? Sim, seria muito bom, né? Tirar E um é bem cargo. aquilo que você falou, né? A gente leva, né? Agora, assim, o retorno, o que vai ter, é tão subjetivo, né? De cada um. E às vezes a gente naquela ansiedade, né? Do cuidado, né? Você acaba até atropelando, né? E Uhum. justamente essa prática, hoje eu disse isso que veio assim bem de encontro do que eu precisava, porque para mim também foi isso. As duas pessoas que eu lembrei foi uma pessoa que eu atendo profissionalmente, né? E a outra não. E é bem isso mesmo, né? Porque a gente já vivenciou, né? Como experiência própria, né? Mas mesmo assim, sempre é uma surpresa, né? Sempre é, porque é tão subjetivo, é tão de cada pessoa, que não tem como, né, você enquadrar, né, dentro de alguma coisa, né? E aí, por isso, o cuidado com nós mesmos, né? De olhar para a gente e entender que você fez aquilo, né, o seu possível, e que vai, como ela diz na prática, né, que vai fazer o seu melhor, né? Aquilo que é possível, né? Mas a palavrinha aí, né? Aquilo que é possível, né? E que tá tudo bem, né? Tá tudo bem.
Sem projeção, né? Sem É, expectativa também, porque aí as coisas ficam mais leves, expectativas. né? Porque a gente, os cuidadores, assim, eu vejo que são as pessoas que ficam mais doentes, né? Seja profissional ou não, né? Quem trabalha com isso. Verdade. Eu vejo muito isso, assim, no meu trabalho, sabe? São pessoas que talvez não assumam isso, mas que Uhum. vem pelo tipo de conversa, de trocas, né? Que esses dias mesmo a gente teve reunião e começou a... Porque a nutrição e a psicologia são as que mais têm demanda, né? Tem lugares que eu tenho fila de espera pela demanda que tem, né? É. E aí a minha colega psicóloga chegou, né, e reclamando. E aí eu disse para ela assim, tá, então assim, o que tu sugere então? Não sei o que, eu digo, mas não adianta a gente ficar reclamando se a gente não perceber e trazer uma proposta, né, para a enfermeira. Não adianta eu fazer reunião ou ficar Claro. falando, ai, que tem um monte de gente, porque ela manda gente que não tem prioridade, que não sei o que. Não vai adiantar. Se eu não disser para ela assim, né? Ou eu atendo todo mundo e não reclamo, ou É, eu vou conversar. exato. Reclamar não vai adiantar. Então, é o nível de Insatisfação, né? e de estresse de tudo, né? Porque tu Estresse. tá lidando com cuidar do outro, Aham, e chega num nível que tu já não, né? exatamente. Que você, né, não está percebendo, né, o que está acontecendo com você, né? Na verdade, a reclamação, eu estava lendo, até eu estava assistindo uma palestra outro dia, e filosofando, né, em cima disso, né? A reclamação é uma inutilidade, na verdade, né? É Não uma gera inutilidade. nada, não. Não, né? Não gera nada, né? E até a palestrante disse que se a gente tivesse a ideia, né, e se policiasse em relação às reclamações, saber que o quanto elas são inúteis, né, a gente até pouco falava, Uhum. porque tem coisas que são inúteis você dizer, coisas que são inúteis você reclamar, você, né? E assim, durante um dia todo, se a gente pensasse nisso, talvez a gente falasse bem menos, escutasse bem mais, né? Bem isso. Mas então vamos lá. A Célia hoje está entrando e caindo várias vezes, né? Não sei o que está acontecendo. É. É, Eu vi a Célia ali, mas como eu entendo pouco disso, eu falei, mas será que tá? Será que não tá? Será que... A é, Carmelinha também, né? a Ou Carmen não? está aqui agora, mas Ah, ela, tá. mas a Célia, nem sei, acho que umas 5 vezes ela entrou e saiu. Acho que deve estar oscilando, né, a internet. Então a gente parou a leitura em Mulheres Negras e a Raiva, na página 85. Nesse capítulo, acho que a gente não tem nenhuma prática, é só leitura mesmo, né? Estou dando uma passada aqui. Só na 99. Então, vamos lá. Mulheres Negras e a Raiva. Embora a maioria das participantes do estudo de Thomas sobre a raiva das mulheres fosse branca, ela conduziu entrevistas em profundidade com algumas das participantes negras para ver se a experiência era diferente. Ela descobriu que, embora também temessem ser dominadas pela força da raiva, elas estavam mais cientes dos resultados positivos
dá essa emoção do que outros grupos. Por causa da dupla ameaça de sexismo e racismo, suas mães e avós lhe ensinaram que a raiva, às vezes, é necessária para a proteção e sobrevivência em um mundo injusto. Ainda assim, pesquisadores da Universidade Estadual de Clayton descobriram que as mulheres negras não são realmente mais zangadas do que as brancas. Falando em termos de sentimentos de raiva, ter um temperamento raivoso, usar expressões verbais ou físicas de raiva, ou o controle da raiva. Na verdade, descobriu-se que as mulheres negras relataram níveis mais baixos de raiva reativa em situações nas quais são criticadas, desrespeitadas ou avaliadas negativamente em comparação com as outras pessoas. Esses achados foram interpretados para demonstrar a maturidade que desenvolvem continuamente por terem que lidar com o racismo e o sexismo no dia a dia. São capazes de reconhecer a função protetora da raiva, mas também de regulá-la. Infelizmente, isso não impediu a sociedade de estereotipar as mulheres negras como zangadas e antagônicas. O grupo da mulher negra furiosa é, às vezes, estereotipado como Sapphire, baseado na personagem do programa Amos the End, comédia de rádio norte-americana, nos anos 50. Sapphire era descrita como hostil por importunar seu marido. Estudiosos argumentam que esse estereótipo negativo foi desenvolvido para justificar os maus tratos, o que continua a ter consequências destrutivas. Por exemplo, um estudo com quase 300 universitárias brancas quis conhecer a percepção em relação à culpa das mulheres por provocarem a violência doméstica entre cônjuges da mesma raça. Os pesquisadores descobriram que, depois de lerem relatos idênticos de violência doméstica envolvendo um casal negro e um branco, as mulheres do primeiro grupo foram descritas como sendo mais responsáveis pela violência do que as do segundo grupo, presumivelmente devido ao estereótipo de que são mais raivosas e agressivas. Essa descoberta ficou ainda mais evidente entre aqueles com visões tradicionais sobre gênero. Essas descobertas perturbadoras estão de acordo com as estatísticas que mostram que a polícia tende a levar os relatos das vítimas negras de violência doméstica menos a sério do que as das vítimas brancas. Qualquer mulher que quebra o molde da feminilidade ideal, ficando zangada, é rejeitada pela sociedade. Mas esse julgamento prejudicial atinge mais fortemente as mulheres negras. Alguém quer trazer alguma percepção? O que me vem muito assim, né, na cabeça é o quanto hoje, graças a Deus se muda assim, mas eu me lembro assim na infância, essa coisa tipo do preconceito contra o negro, ele é alguma coisa assim meio que era tão normalizada que é uma coisa assim, tipo assim, as pessoas falavam, mas não para agredir, né? Tipo assim, pelo menos onde eu convivia,
mas era uma fala sempre constante, tipo, aquela pessoa negra, né? A negra ali, a negra aqui do lado, a negra do não sei o quê, né? Só que, assim, tipo, isso é um tipo de preconceito, porque tu tá falando da pessoa pela cor. E a outra vizinha tu vai chamar, e aquela branca ali, né? Mas só que é tipo assim, é algo que, não sei, assim, foi sendo construído, né? E passado, não sei, assim, né? E eu ainda hoje, eu percebo ainda algumas falas, né, das pessoas nesse sentido. Não é diminuindo a pessoa, mas é estereotipando, né? Tipo aquela negra ali, a negra aqui, né? Mas é nesse sentido assim. Mas isso não é algo correto, né? Tipo, é algo que se normaliza, é isso que eu quero dizer, né? Ou se difunde, assim, como algo que acontece muito, enfim. Parece que é normalizado, é a sensação que eu tenho. E as coisas também, né, que teve dos cabelos, né, das crianças, não sei se vocês viram, né, uma que era da menina que era autista, né, vocês viram que ela estava numa escola e aí fizeram uma roda umas meninas fizeram uma roda, né, na volta e começaram a falar do cabelo dela, falando um monte de coisa, debochando e uma filmando. E aí ela começa a ficar nervosa e chorando, tinha 12 anos a menina. E aí tá, só que isso caiu na internet. E aí, aquela Deolane, né? Eles começaram a tentar, aquela advogada, ela e a irmã dela, começaram a tentar achar a família, né? Para fazer alguma ação com elas e tal. E aí, claro, isso aí tomou proporção gigantesca, né? E aí se teve reunião com a diretora da escola e tal, e aí depois vaza um outro vídeo da diretora. E alguém filmando, né? Algum aluno filmando, e ela dizendo assim, porque, resumindo, tipo, a fala dela era assim, isso tá na mídia porque alguém filmou. Então, tipo assim, é como se nada tivesse acontecido, que ela não estava... era uma bobagem, uma brincadeira, só tomou a proporção porque alguém filmou. Então, assim, tipo, o erro foi a filmagem, e não a ação das meninas todas com aquela outra falando do cabelo, né? Então, é essas normalizações, né? Tipo, não, cara, tava falando do cabelo dela, mas não é ser negra ou não ser negra, né? É tipo assim, não é para falar, não é para debochar, né? E aí os pais dessas meninas, né? Qual é a fala deles em casa também, né? Exatamente, a consciência, né, de que o corpo do outro não é seu, né? E o seu corpo é seu, né? Essa Sim. consciência, né? E mais bullying, né? Que aí eu não Bullying. sei em que patamar tá agora, porque como as advogadas se meteram, né? Não sei. Eu não vi esse caso. E aí até elas tipo, compraram boneca, porque, claro, ela é bem infantil ainda perto das outras meninas, sabe? Tipo, e aí deram presentes para ela, um monte de coisa assim. Mas é o vídeo dela chorando e as outras debochando na volta, né? Então, quanto isso ainda hoje é nesse sentido, né? Era só uma brincadeira entre meninas, né? Isso só se agravou porque alguém filmou, né? É tentando a normalização mesmo do ato, né? E a outra que eu vi era uma menininha chorando, que até divulguei, né? Que era uma propaganda de um cabeleireiro, mas eu botei nos stories, mas ele estava arrumando o cabelo dela, porque ele desenvolveu um produto, né? E aí ela chorava assim, ó, pingando, porque falavam que o cabelo dela era um bombril,
E aí ele começa a arrumar o cabelo dela. E aí, claro, produto tudo especial, né? Tipo, o cabelo dela ficou lindo, porque aí ele fez os cachos, assim, ficava... Parecia aqueles cabelos de boneca, sabe? E isso, quanto isso dói, né? Tipo, de olhar, assim, uma criança, né? Passando por isso, né? Sim. E o quanto a gente precisa difundir essas falas de diversidades, né? De corpos, de cabelos, de tudo, né? Ninguém precisa ser de tal jeito, né? Para ser mais ou menos, não existe, né? O cabelo liso, ele vai passar por várias formas, digamos assim. O cabelo crespo também, né? Não existe isso. Mas é a importância da gente estar falando, né, disso, né? E eu acho que isso que ela traz tem muito a ver, porque é a pessoa que é calejada, né, que é desde a infância, né, uma menina, nem sei quantos anos ela tem, 4, 5, não sei, né, já passa por esse sentimento, né? Ela provavelmente, quando for adulta, ela não vai responder da mesma forma, né, do que a mulher branca, como eles estão trazendo, né? Sim. E aí a pergunta é, no caso da escola, né, que vazou o vídeo, se fosse um bullying com as outras meninas, como seria a reação da diretora e da família das meninas, né? Sim. Como seria, né? E aí é o que ela diz aqui, né? Tipo, quando a pessoa branca, a mulher branca, os relatos de vítimas, né, elas são levadas mais a sério, né, do que as negras, né? Que coisa, né? Eu acho que de ambos os sexos, na verdade, né? Mas aqui no caso a gente está falando de mulheres, né? Ah, sim, de ambos os sexos, tanto o homem quanto a mulher, né? Raiva, gênero e poder. A supressão da raiva das mulheres ajuda a manter relações de poder desiguais. A mesma raiva que tende a aumentar o poder de um homem aos olhos da sociedade, apoiando o arquétipo de força e confiança masculinas, diminui o poder de uma mulher. Um estudo da Universidade do Estado do Arizona examinou esse viés perceptivo, dizendo aos participantes que estavam numa simulação de deliberação do júri sobre um caso de assassinato. O experimento foi realizado na internet e projetado para que 4 jurados, por meio de comentários por escrito, concordassem com o veredicto do participante sobre o caso. Mas um jurado seria dissidente e discordaria. Os outros jurados não existiam realmente. A configuração foi projetada para examinar as reações dos participantes ao feedback online. Quando o dissidente tinha um nome masculino e expressava raiva, os participantes se sentiam menos confiantes nas suas próprias opiniões e mais influenciados pela opinião do jurado. Quando a discordante tinha nome feminino e expressava raiva, os participantes se sentiam mais confiantes neles mesmos e menos influenciados por sua opinião. Embora os argumentos fossem os mesmos e a raiva expressa num grau semelhante ao masculino. Expressões de raiva inspiram respeito e aumentam a competência percebida para os homens, mas é um convite ao desprezo e implica capacidade reduzida para as mulheres. A deslegitimação dessa emoção básica priva as mulheres de sua capacidade de impactar os outros de maneira eficaz. Também prejudica a nossa saúde mental. Querem fazer lá alguma coisa sobre esse texto?
É um texto, né, Aline, que, pelo menos assim para mim, que começa a clarear um monte de sentimentos e percepções e até expressões do corpo, né, da gente como mulher, né? Às vezes numa conversa ou num bate-papo, né, ou mesmo numa saída com casais de amigos, a gente percebe incômodos, né? Mas às vezes a gente não se dá conta de onde vem, né? E esse texto ele esclarece bem, né? Você tem que ter uma conduta, você tem que ter um comportamento, né? Senão você mesmo se recrimina, se julga, né? Se critica. Quando você acaba se analisando assim, mesmo que inconsciente, né? Inconscientemente. Não sei se dá para entender o que eu estou falando, né? Assim, às vezes a gente sai com amigos sei lá, você se expressa um pouco mais, né? Acho que principalmente com mulheres da minha idade, né? E a gente tem um incômodo, né? Sente um incômodo com isso, né? Com reações naturais, né? Que se fossem expressadas por um homem, por um amigo, né? Seria diferente. Eu acho que a gente anda construindo, né, diferente, porém a nossa base ainda é essa, né, de ter uma fala masculina predominante, tipo assim, como se a mulher ela tivesse que se baixar automaticamente. Só que isso está tão subconsciente que as atitudes, elas é isso, tipo assim, tu pondera mais quando é um masculino, mas é a mesma coisa, tu tá te baixando, tu tá te botando, colocando numa situação de menos, né? Uhum. Tu tá, como ela disse, tá, duvida até do que tu tinha certeza, porque ele falou, né? Aí Sim, se vem uma mulher, tipo assim, o que que ela tá falando, né? É eu algo... lembrei disso quando a gente saía com um grupo de casais, tinha um casal, e era todos da nossa idade, né? E tinha um casal que assim, o comportamento do marido era muito incômodo para mim, né? Assim, para você ter ideia, né, ele fazia assim muitas brincadeiras com ela na frente da gente. Todo mundo dava risada, né? E agora, lendo isso, falando isso, eu pensei, né? Se fosse o contrário, como seria, né? O tipo da brincadeira dele era assim, ele gostava muito assim, tinha um certo momento que ele... E não é porque ele bebia, não, era bem são, né? Eram brincadeiras assim que ele fazia e que todo mundo normalizava, né? Achava normal isso. Mas hoje eu enxergo que é porque vinha do marido, de um homem. Ele ficava assim, essa é a minha pamonha, né? Essa aqui, ela é feia, mas é minha mulher, né? Então, umas falas, assim, de bem... Hoje eu vejo, assim, bem agressiva até, né? Na frente de todo mundo. E, inclusive, ela ria também, né? E brincavam, todo mundo brincava. E hoje, assim, eu vejo que se fosse o contrário, né? Se ela falar, olha aqui esse pamonha, né? Como seria, né? Sim. Ele é feio, né? Mas é meu. Uhum. Até tem, né, uns vídeos que eles... não sei se você já viu que ela imita, se eu fosse meu marido, né? Aí ela faz assim, ó, chegando em casa. Daí ela chega em casa, tira os tênis, larga o chão, coisa, joga. Eu já vi isso, já vi. Aí vai lá dar um tapa na bunda da mulher, né? Joga É, tudo em cima da cama, né? isso, Então é tipo, se a mulher não pode fazer isso, sim. né? O homem pode fazer isso, tipo, algo muito estereotipado, assim, né? Do que, Estereotipado, bem estereotipado, né? né? E a fala também, né? E aí, tipo assim, a Agressivo. fala é, né? A fala é
uma fala abusiva, né? Porque ela está Abusiva. diminuindo a pessoa, né? Diminuindo, né? Isso é uma questão hoje, assim, que é bem séria, né? Uhum. Essas falas, né? Do Sim. convencimento de que, meio que daquele tipo assim, ó, se você me largar, você não consegue nada, porque você não é nada, Uhum. né? Sim. Nossa, isso é muito... Isso aí a gente já viu até em novela, né? Tipo assim, né? Tu não é ninguém, tu vai me deixar, Aham, né? aham. O, coagir, né, a pessoa também, É, né? e eram casais, assim, socialmente muito bem aceitáveis, assim, Sim. né? Onde todo mundo chamava para sair junto, né? Mas e bem aceitável no grupo. Sim. E vários outros faziam algumas brincadeiras também concordando com ele, assim, entrando meio que na onda, nesse clima, né? Sim, porque tu abre um espaço Sim, para que, tipo assim, receba comentários sobre ela também, sim, né? é. Tu abre um espaço. É igual, Uhum. tipo assim, se eu falar assim, hoje eu tô achando meu cabelo, né, que ele tá muito seco. Tu abre um espaço para que a outra pessoa fale do teu cabelo, É né? verdade. E aí é a mesma coisa, ele abre um espaço para que as outras pessoas também comentem sobre aquilo ali, Verdade. né? E se era algo que estava sempre acontecendo, tipo, Você abre um espaço, né? E assim, tem até uma questão aí que eu me colocava muito assim, mas sabe aquela questão também de onde, não quer que falam hoje, que não é mais isso, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Que é bem do meu tempo isso, né? Eu ouvia isso minha mãe falar, né? E hoje em dia não é mais assim, né? Mas naquela fase, naquela época, eu falava, mas ela é minha amiga, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E falar alguma coisa, né? E aí, como eu não podia, porque ia causar algo assim no grupo todo, né? E talvez eu mesma não tivesse a força para falar algo, né? Ali, né? Naquele momento, né? E eu tomei uma decisão de não de me afastar, porque eu pensando, se eu não consigo falar, né? Não estou conseguindo falar algo, né? Então eu não vou ser conivente, né? Foi uma forma sim, assim de eu me resolver assim dentro, né? Mas aquilo era muito ofensivo para mim. sim. É, é essa construção que a gente tem, né? O olhar que os homens mais antigos, né? Eu diria assim, não vou dizer que hoje não exista, mas Sim, que sim. antes era algo mais forte, né? Esse olhar de sempre que, tipo, a mulher é a empregada, seja mãe, Hum. filha ou esposa, não interessa, ela é a empregada do homem, ela tem que fazer as coisas para o homem, né? E E é aí automático. nessas duas frases, né, Aline, né? A minha pamonha, ou ela é feia, mas ela é minha, tem tanta coisa aí dentro, se você for pensar, né? Uma Uhum. degradação, diminuição, humilhação, ser dono de um outro ser, né? Seja ele lá mulher ou homem, né? Ele se considera o dono daquela pessoa, né? Aí está o feminicídio também, né? A mulher Uhum. decide se separar, mas ela era dele. Como é que ela vai embora e ter uma outra pessoa, né? Tem É. muita coisa dentro, né? E sérias, coisas sérias, né? Dentro dessa fala, Uhum. né? Sim. Quer falar, Neiva? O que você acha, Neiva? Conta para nós. Eu estava voltando aqui.
Menina do céu, eu não sei falar nada disso não, mas acho tudo verdade. Tudo isso, e tudo isso mais um pouco. Não é? Isso eu já vi até na família. Olha, Assim, esse tratamento, né? A gente tem mesmo, até na família, né? Esse tratamento. isso aí, esse tratamento. O meu pai foi a vida inteira muito grosseiro com a minha mãe. O meu Não também. vai longe. Então, né? Podia até não verbalizar, mas a atitude, aí julgava porque era enfermo, tinha uma inflamação no intestino, ele tinha doença de Chagas e afetou o intestino, então era enfesado, era a palavra. Então, por isso ele, acho que abusava aí, Abusava. eu acho isso. Embora eu era a filha mais querida, eu me dava muito bem com meu pai, né? Todo mundo fala que eu era a queridinha do papai, mas eu admito que a minha mãe suportou bastante. Nossa, Neiva, a nossa história é mais ou menos igual. Meu pai também era muito grosso, embora eu fosse a filha querida, né? Ele era muito grosso. Assim, no fim da vida da minha mãe, ela teve, hoje eu sei, né, que ela teve uma depressão muito forte, que ela nem falava mais, porque ele foi um marido, assim, que se ele achava que isso daqui era azul, ela tinha que falar que era azul. Fosse vermelho, ela achasse, ela tinha que concordar com ele que era azul. Era nesse nível, assim. E no fim da vida ela nem falava mais. Ela nem falava mais. Nem com a gente ela não conversava mais. Foi um fim bem difícil. Ela morreu de câncer no estômago. E aqui no livro mesmo ela diz, né, que por nós suportarmos, engolirmos, né, toda essa coisa de não poder ficar raivosa, ou gritar, ou falar, é que nós estamos duas vezes mais sujeitos à depressão. E a enfermidade de ansiedade e depressão, do que os homens. Do que os homens. De doenças, né? Doenças. Saúde mental. Porque as mulheres, elas não têm um espaço de fala, né, em casa. Tipo assim, tô tirando base pela maioria, assim, tipo, que eu atendo, digamos assim, sabe, da visão, numa visão geral, assim, né? Elas não têm um espaço de fala. Hoje mesmo eu estava falando com uma agente comunitária, ela disse assim, se eu tenho que fazer tantas visitas, eu faço a metade. Porque quando eu chego, demora mais de 1 hora numa casa. E aí eu disse para ela assim, mas eu disse para ela, às vezes tu é a única pessoa que ela tem para falar. Por causa disso, a mulher, ela não tem esse espaço de conversa, de fala. Ela é, igual que a gente falou, a gente já leu aqui, né? Ela é a acolhedora da casa. É verdade. Ela está escutando os filhos, ela está escutando o marido, né? E aí, quem vai me escutar aqui? Não tem para quem falar. Sim. Várias vezes eu já escutei isso, assim, sei que tu não é psicóloga, mas eu tô falando contigo aqui, né? Várias vezes, porque é isso, né? Eles vão no posto de saúde, tem algumas idosas, assim, porque é o único lugar que elas têm para ir. E o lugar que elas têm para alguém escutar elas, né? Escutar e validar, né, Aline? Isso. Porque, tipo, tô com dor, né? Não é dor, ela quer, entendeu? Ela quer conversar, ela quer estar com outras pessoas, né? E a mulher, tipo assim, tu dificilmente vai ver um homem fazendo isso. É verdade. Um homem buscando, entendeu? Não, porque ele tem a mulher, ele tem alguém para acolher ele, né? E a mulher, geralmente, ela é a acolhedora, ela é a que, né? Que conduz todo mundo ali, né? O homem, ele tem alguém para dizer o que ele quer, né? Exato. E aí, o que as mulheres, a maioria tem? Ansiedade, gastrite, né? Muito.
né? Muito. Infecção urinária. Infecção urinária, né? Trancando ali, se Trancando. trancando. Verdade. Mas é isso, né, meninas? A gente está nesse processo aí, né? De se conhecer, porque a gente estar lendo aqui é conhecer todos esses processos, né? Tomar consciência do que acontece, né? Esses livros, né? Essa é a importância, né? Da gente estar em contato com os livros, né? Para a gente ter clareza, para a gente trocar, né? Porque a minha experiência não é igual de ninguém, né? Cada um tem a sua experiência. E a gente vai trocando e vai crescendo, né? Tipo, vai florescendo as coisas, né? Na nossa mente, na nossa vida, enfim. Então, paramos aqui na página 88, né? Mulheres, raiva e bem-estar. Sim. Sim. Muito gostoso a troca hoje. Gostei também. A Carmen saiu. Deixa eu finalizar a gravação.